Quem criou? Como evoluiu? Criacionismo versus evolucionismo. Desde os primórdios da civilização, a humanidade se debruça sobre a questão de sua própria existência. De onde viemos? Como a vida na Terra surgiu e se diversificou? Essas são perguntas fundamentais, e suas respostas moldaram civilizações, crenças e o próprio conhecimento. Hoje, exploraremos duas das mais influentes e, por vezes, divergentes perspectivas sobre a origem da vida e da diversidade biológica: o criacionismo e o evolucionismo. Nossa jornada será de compreensão, não de julgamento, buscando entender os pilares de cada visão e o que elas nos oferecem na incessante busca por respostas. Abordaremos o tema sob duas visões: a perspectiva do evolucionismo e a perspectiva do criacionismo. Perspectiva do evolucionismo. Comecemos pela perspectiva do evolucionismo. Sua fundação moderna é firmemente atribuída a Charles Darwin, no século XIX, com sua obra seminal A Origem das Espécies. Darwin, e mais tarde Alfred Russel Wallace, propuseram que a vida na Terra não é estática, mas sim um processo dinâmico de mudança ao longo de vastas eras geológicas. No coração da teoria evolutiva está o conceito de seleção natural. Imagine uma população de organismos onde existem pequenas variações individuais, algumas com características que as tornam ligeiramente mais aptas a sobreviver e se reproduzir em um determinado ambiente. Esses indivíduos mais adaptados tendem a deixar mais descendentes, que herdam essas características favoráveis. Com o tempo, ao longo de muitas gerações, essas características vantajosas se acumulam na população, levando a uma mudança gradual nas espécies. Este é um processo contínuo, moldando e aprimorando a vida em resposta às pressões ambientais. Outros pilares importantes da evolução incluem a descendência com modificação, que sugere que todas as formas de vida compartilham um ancestral comum e que a diversidade que vemos hoje surgiu através de milhões de anos de divergência a partir desse ancestral. A mutação, que introduz novas variações genéticas, e a deriva genética, que se refere a mudanças aleatórias na frequência de genes, também contribuem para o processo evolutivo. A ciência oferece uma vasta gama de evidências para a evolução. O registro fóssil, por exemplo, revela uma sequência de formas de vida que mudaram e se tornaram mais complexas ao longo do tempo. Fósseis de transição, como o Archaeopteryx, que exibe características de répteis e aves, servem como elos importantes nessa cadeia. A anatomia comparada mostra semelhanças estruturais entre diferentes espécies, como a estrutura óssea do braço humano, da asa de um morcego e da nadadeira de uma baleia, sugerindo um plano corporal ancestral comum. A embriologia comparada revela que embriões de espécies muito diferentes apresentam semelhanças notáveis em estágios iniciais de desenvolvimento, indicando parentesco evolutivo. No século XX, o advento da genética e da biologia molecular forneceu a evidência mais robusta para a evolução. A análise do DNA e das proteínas mostra que espécies que são mais intimamente relacionadas evolutivamente possuem sequências genéticas mais semelhantes. Podemos até mesmo observar a evolução acontecendo em tempo real em organismos de ciclo de vida curto, como bactérias e vírus, que desenvolvem resistência a antibióticos e medicamentos. Para a comunidade científica global, a evolução não é meramente uma hipótese, mas uma teoria científica fundamental. Isso significa que ela é uma explicação bem fundamentada, testada e apoiada por um vasto corpo de evidências, que se tornou o pilar da biologia moderna. É importante ressaltar que a teoria da evolução explica a diversidade e adaptação da vida na Terra, e não o surgimento do universo em si. Uma questão abordada pela cosmologia e a teoria do Big Bang. Perspectiva do criacionismo. Em contraponto à perspectiva evolucionista,
temos o criacionismo. Esta visão defende que a vida e o universo foram criados por um ser ou força divina, conforme descrito em textos sagrados e tradições religiosas. A essência do criacionismo é a crença em um propósito e desígnio inerentes à existência, originados por uma inteligência superior. Existem diversas vertentes do criacionismo, e elas variam significativamente em sua interpretação dos textos sagrados e da relação com a ciência. A mais conhecida é o criacionismo da Terra Jovem, que interpreta literalmente as narrativas bíblicas, especialmente o livro de Gênesis. Para essa visão, a Terra e toda a vida foram criadas por Deus em 6 dias literais, há apenas alguns milhares de anos, tipicamente entre 6.000 e 10.000 anos. Eles rejeitam a escala de tempo geológico e a ideia de descendência comum em larga escala. Outra vertente é o criacionismo da Terra Antiga, que aceita a vasta idade do universo e da Terra, mas ainda sustenta que Deus criou a vida em etapas, talvez usando processos naturais, mas com intervenção divina em momentos cruciais. A teoria do design inteligente é uma abordagem mais recente e academicamente formulada do criacionismo. Ela propõe que certas características do universo e dos seres vivos são tão complexas e bem ajustadas que não poderiam ter surgido por processos naturais não direcionados, como a seleção natural. Argumenta-se que a complexidade irredutível, sistemas biológicos que não funcionariam se uma de suas partes fosse removida, e a complexidade especificada, padrões complexos que contêm informações, apontam para um designer inteligente, sem necessariamente identificá-lo como Deus de uma religião específica. Os argumentos levantados pelos criacionistas frequentemente incluem críticas às evidências evolutivas. Eles podem apontar para lacunas no registro fóssil, questionando a completude da cadeia de transições. A complexidade dos sistemas biológicos, como o olho humano ou o flagelo bacteriano, é frequentemente citada como um desafio à explicação gradual da seleção natural, sugerindo que tais estruturas não poderiam ter evoluído passo a passo. Argumentam também sobre a improbabilidade estatística de a vida complexa surgir apenas por acaso. Para os criacionistas, a verdade não é descoberta apenas através da observação empírica e experimentação, mas também, e fundamentalmente, através da revelação divina contida em textos sagrados. A fé se torna a lente primária através da qual o mundo é compreendido, e a existência e o propósito de Deus fornecem um sentido abrangente à vida e ao cosmos. Convergências, divergências e a busca por sentido. Ao analisar o criacionismo e o evolucionismo, percebemos que suas principais divergências residem na metodologia e na fonte de autoridade. A ciência, que fundamenta o evolucionismo, baseia-se na observação empírica, na formulação de hipóteses testáveis e na validação por pares. Sua verdade é provisória, sujeita a refinamentos e até mesmo a refutações com novas evidências. A religião, que fundamenta o criacionismo, baseia-se na fé, na revelação e na interpretação de textos sagrados. Sua verdade é, para os crentes, absoluta e imutável. No entanto, também existem pontos de potencial convergência ou, pelo menos, de convivência pacífica. Muitos teólogos e cientistas religiosos adotam o que é conhecido como evolução teísta ou criação evolutiva. Essa perspectiva sugere que Deus usou o processo evolutivo como seu método para criar a diversidade da vida. Para eles, não há conflito fundamental entre fé e ciência. A evolução seria o como do processo, enquanto Deus seria o porquê e o quem, por trás da criação. Essa visão interpreta as narrativas de Gênesis de forma mais simbólica ou alegórica, não como uma descrição científica literal dos eventos. A natureza da verdade difere em cada perspectiva.
Para a ciência, a verdade é uma aproximação cada vez mais precisa da realidade observável. Para a fé, a verdade é frequentemente revelada e transcende a mera observação. Ambas as visões, porém, buscam responder a perguntas fundamentais sobre nossas origens, nosso lugar no universo e o significado da nossa existência. O criacionismo oferece conforto na ideia de um propósito divino e de um Criador que nos ama e nos projetou. O evolucionismo nos convida a maravilharmos-nos com a complexidade e a adaptabilidade da vida através de processos naturais de longo prazo. Ambas as perspectivas nos convidam a refletir profundamente sobre o mistério da existência. Se há um significado intrínseco à vida, ou se somos nós que devemos criar nosso próprio propósito. É uma pergunta que cada um de nós deve responder em sua própria jornada. A beleza reside talvez não na resposta única, mas na própria busca, na incessante curiosidade que nos impulsiona a olhar para trás, para as origens, e para frente, para o futuro que construímos a cada dia. Se você busca mais reflexões como esta, que expandem nossa mente e nos fazem questionar o mundo, inscreva-se no canal Nexus da Sapiência. Junte-se à nossa comunidade e vamos juntos explorar os grandes mistérios da vida.